Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste dia 15 de maio de 2020. Hoje é dia de Santa Joana de Lestoniac, não, Lestonac. É uma memória facultativa, né? Então, mas se usa o branco também, certo? Mas é também dia de Santo Isidoro Lavrador. São vários os santos do dia. Tudo depende da localidade, né, da região. Por exemplo, provavelmente são santos europeus, né? Mas também existe uma situação complicada, principalmente na França, em que os santos estão sendo esquecidos, grandes homens, né? Por exemplo, Santa Joana d'Arc vai ser agora no final do mês, ela é a padroeira da França, né? Devido, inclusive, ela é personagem histórica, tudo, mas ela também é santa católica. E por conta disso, deveria, né, o povo francês deveria ser um pouco mais devoto a ela. Contudo, séculos, né, vamos colocar assim, séculos de tendências iluministas, a Revolução Francesa, né, os ideais revolucionários causaram esse sentimento no povo de a Igreja Católica você não deve levar mais em conta porque eles pegavam todo o dinheiro do povo, né? E eram partidários dos nobres, então eles têm, historicamente falando, um ranço com relação à Igreja Católica. Contudo, é aquela história, né? É a falta de fé, né? Porque o que faz o cristão não é uma quantidade grande do povo de Deus, mas um bom testemunho e às vezes um pedido de desculpas, que isso nunca houve, né? Talvez na Igreja da França. E quando a gente vê essa dessacralização até da sociedade, no caso da sociedade francesa, que desde os estudos da história, sociologia são anticlericais, né, eles carregam essa bandeira, não necessariamente sejam comunistas, ao contrário, eles são simplesmente anticlericais, devido a toda uma história da França, um nacionalismo exacerbado, né, muito louvável, mas que não deu um bom testemunho e não vingou, né, nos dias de hoje, uma quantidade de fiéis católicos que deem bom testemunho. E lembrando que os filhos da Igreja Católica não pode ser confundida com a própria Igreja Católica. Talvez você ache estranho eu estar falando isso, né? Quem me acompanha há algum tempo no meu canal, se você está me acompanhando já tem um certo tempo, deve saber que eu sou formada em História. Passei muito tempo da minha vida, 2 décadas praticamente, no paganismo mesmo, no esoterismo, né? E não me orgulho. E se hoje em dia eu falo isso, já é um testemunho de que realmente eu tenho que dar a mão à palmatória e dizer, olha, meu caro irmão, minha irmã católica, e se você tem formação acadêmica, que geralmente nos deixa ateus no primeiro momento e depois a gente escolhe qualquer coisa para seguir, idolatria, né? Eu digo que o que acontece comigo hoje, por mais que eu tenha esse meu mau humor na hora de gravar os áudios, é dizer, olha, infelizmente os fiéis de todos os tempos, em todos os contextos históricos, fizeram besteira mesmo, não deram bom testemunho, e os que deram bom testemunho, infelizmente, morreram, né? Graças a Deus uns viraram santos, outros estão na glória de Deus, né? São santos anônimos, mas a gente não pode perder essa perspectiva, né? Não é uma questão, uma ideologia misto de religião pagã com alguma coisa, sei lá, né, que acontece por aí, que vai derrubar a Igreja Católica, né? A Igreja Católica está muito bem fundamentada. Só que esse é um processo pessoal também. Você tem que acabar descobrindo isso de forma pessoal. Claro que quem é católico desde os tempos da família, o bisavô, o tetravô, que veio da Europa, imigrante ou brasileiro, não tem problema. Já tem uma tradição consolidada. Eu já diria até que o fato de ser católico é praticamente uma virtude familiar.
né? Vem seguindo, não se questiona. De repente até alguém meio dá uma de ovelha negra da família e diz, mas eu queria ter um testemunho forte, como uma grande conversão, eu ter sido, tá lá no pecado mais pecaminoso e de repente acontece uma coisa extraordinária, enquanto o pessoal com Jesus, ou Jesus vai ao encontro desse pecador, transforma a vida e o cidadão vira padre, por exemplo. Tem esse lado, né? É uma inveja, né? Eu vejo que a pessoa tá com inveja quando fala isso. Só que essa pessoa que tem essa suposta inveja, que tem uma tradição familiar, que é uma virtude familiar ter essa tradição católica na família, ele não sabe que a pessoa, e eu digo por mim, a pessoa que chegou ao ponto de ter que fazer de Jesus fazer um encontro pessoal com a gente, foi num momento tão desgraçado de nossas vidas, não, quer dizer, quando eu falo nossas vidas, talvez pressuponho, infelizmente, que seja também o caso de algumas pessoas que têm história de conversão tremenda, né? Mas eu vou colocar na minha, vou ser egoísta, eu vou colocar em primeira pessoa. A ponto de Jesus ter feito esse encontro pessoal, eu já estava numa vida totalmente desgraçada. De maldição, desgraça. Já estava com o pé no inferno. Daqui pro inferno. Só não morri por graça de Deus, né? Porque eu acho que Nossa Senhora teve uma misericórdia muito grande. Certo? Isso eu dou testemunho. E é uma coisa penosa. Então, se você que está me ouvindo tem uma tradição familiar católica, não teve nenhum desvio, não deseje esse tipo de encontro pessoal na sua vida. Se você quiser, peça um encontro mais suave de Jesus na sua vida, porque isso vai acontecer em algum momento, diante do Santíssimo Sacramento, da Capela do Santíssimo, nem que seja de forma virtual. Não precisa ser literalmente uma trombada com o Senhor Jesus. Teve gente que teve literalmente uma trombada depois de um acidente de trânsito mesmo, né? Mas eu vejo casos, assim, por exemplo, de padres, alguns padres da Canção Nova que tiveram uma mudança de vida extremamente radical, que tem gente que chega a invejar, né? Mas não inveja esse tipo de coisa, por favor. Porque foi um processo muito doloroso até chegar a isso, né? Por mais que Jesus vá nos transformando, existe aí um caminho mais penoso para ver. Porque aí Deus nos testa, Ele quer saber se realmente estamos dispostos a segui-lo, fazer esse seguimento. E muitas vezes passamos pelo martírio branco, né? Palavras do Padre Roger, lá da Canção Nova. O que é o martírio branco? Muitas vezes é ser discriminado dentro da própria igreja, você não ser aceito, você não é aceito dentro da sua casa, da sua família, eles não aceitam isso. E você é a única pessoa que reza da família, é a única pessoa que leva em oração, a única pessoa que se ajoelha, clama pela sua família. E quando eu falo família, às vezes a família dos dois lados, do pai e da mãe. Então não se sinta sozinho. Se você que está me ouvindo está nessa situação de solidão espiritual, no sentido, eu queria que meu marido fosse comigo. Bom, agora não dá por causa do isolamento social, né? Nesse dia 15 de maio de 2020, estamos sem missa. Mas vamos supor que o seu desejo até então, você fazia cercos de Jericó, novenas, pedidos lá na Canção Nova ou na Evangelizar é Preciso, de que, meu marido podia ir comigo na igreja, mas não se converte. Meus filhos poderiam ir na igreja, mas não se converte. Meus pais, Querido e querida, ou querida, calma, respira fundo. Aceita os fatos. Deus te escolheu para essa missão difícil, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua comunidade, dentro da sua paróquia. Às vezes você viu que lá na sua paróquia não tem testemunho de fé, tem testemunho social, mas não tem de fé, né? Então tudo isso que nós estamos passando é para cada um pessoalmente fazermos um exame profundo de consciência para ver o que é possível mudar, melhorar. Claro que a gente tem uns momentos desesperador, mas a gente precisa seguir adiante. E lembrando que o seguimento da cruz de Cristo é exigente. Exige. É uma espécie de Iron Man, né? Sabe o que é Iron Man? Não, não é o Homem de Ferro da Marvel, não. Iron Man é aquele triatlo. 3 provas em uma, né? Você corre, você nada e depois você anda de bicicleta. Não sei se o negócio é assim, né? Esse é o Iron Man. Você tem que ter uma disposição física, até psicológica também, para fazer o seguimento em Jesus. Mas é necessário dar o primeiro e depois dar o segundo,
terceiro, quarto, quinto, sexto passo, nem que você tropece e tenha que voltar pro primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto passo. Certo? Tá bom? Então não se desespere. Eu costumo colocar as intenções de oração nos momentos oracionais, né? Naqueles áudios chamados momentos orantes. Mas eu já vou colocar aqui alguns. Vamos colocar aqui em oração, se for possível, lógico. As almas do purgatório, o Papa Francisco e suas intenções, o Papa Emérito Bento XVI e suas intenções, né? De orações. Vamos colocar aqui todos os povos que se tornaram paganizados, pessoas que fingem que têm família, mas em termo familiar não é família, é qualquer coisa, é empresa doméstica, mas não é família. Tem um CNPJ, tem um nome, tem certidão, tal, de nascimento, batismo, tal, etc, mas não é família. Família é aquela que tem intimidade, tem conflitos, tem umas briguinhas, né? Tem que ter um certo amor, sacrifício aí envolvido, um querer, um gostar, e um desgostar também, né? Isso é família. Um se importar, acho que o termo é esse. Tem família que não é assim. Se for o seu caso, vamos colocar a sua família aqui. Você conhece algum caso assim? Investiga pra você ver. Tem gente que tem casamento de fachada, família de fachada. Quantos crimes que acontecem, né? É chato, mas vou ter que contar um aqui. Teve um caso no começo do ano, final do ano passado, acho, começo desse ano, até me perdi no tempo, mas deve ser nesse período. Um professor dizia para a família que era depressiva, era triste e dava suas saidinhas por aí para esparecer, né? Não sei que desculpa que dava para a esposa e para os filhos. Até o dia que ele sumiu, até o dia que encontraram o corpo, morto, né? Foram fazer a investigação, descobriu-se que o homem estava envolvido com homossexualidade, se envolveu com um povo numa rave que ele não conhecia, topou com um povo homofóbico, lascou de torturar o homem, 12 horas torturando ele na pancada, saiu em alguns jornais televisivos, e aí eu me pergunto, como é que fica a dignidade dessa mãe, dessa esposa, da mãe e do pai desse cidadão também, a dignidade da esposa e dos filhos que ele deixou. Porque tinha o quê? Uma vida dupla. E a vida dupla dele levou à morte. Porque deu confiança para quem não poderia ter dado confiança, né? Entendeu? E pior que isso aqui é muito comum. Isso que acontece é extremamente comum. Quantas mulheres que não querem ver que seu esposo digníssimo tem vida dupla? Casou com ela por fachada. Ou pior, não sabe, não imagina e ainda pega uma doença venérea. Ixi, realidade é dura, meu filho e minha filha. Certo? Então, se às vezes eu coloco, eu chego aqui de mau humor, né, cara fechada, porque pelo tom de voz vocês estão vendo que eu não estou sorrindo, né? Dá pra saber quando a gente tá sorrindo. Muda um pouco o tom, né? Então, vocês às vezes está criando uma imagem cor-de-rosa de mundo, de planeta. Cara, faz 2020 anos que o negócio está difícil. Você acha que agora que vai vir a paz verdadeira? Vai vir um governante global da paz verdadeira? Vai querer a nossa alma junto, meu. E é louco. A pessoa que chega aqui, você é católico? Pelo menos você crê em Jesus? É cristão, pelo menos? Dê um bom testemunho de família. Dê um bom testemunho de pai, de esposo ou esposa. Abandona o pecado, se arrependa. Quando voltarem as confissões, senão a gente vai estar afadado a ficar eternamente cristãos novos da catacumba. Tudo preso em casa. Né? Mas vamos nos preparar direito. Né? Deus tenha misericórdia de nós. E clame pela misericórdia do Senhor. Tá? Dei uma notícia ontem, né? Talvez você não tenha ficado feliz, né? Primeiro porque ela lê a Folha de São Paulo. Meu filho, eu leio a Folha de São Paulo desde quando eu tinha 20 anos, na época de entrada do vestibular para a faculdade. A Folha de São Paulo sempre foi crítico de qualquer governo. Você é besta. Só criou esse caso porque o Bolsonaro é contra a Folha, né? Mas o que a Folha diz? O Bambambam lá da OMS diz que esse negócio da pandemia vai durar 5 anos.
5 anos. Você já pensou ficar isolado 5 anos? Meu, era melhor ter caído um meteoro, era melhor ter acontecido uma mudança climática, assim, um inverno rigoroso. A gente aguentaria tudo. Mas 5 anos de vírus? É duro, hein? Pior que eu vi um canal aí, a pessoa fez um react de um desenho dos Simpsons. Pior que eu lembro desse desenho. Não os Simpsons. Os Simpsons é lógico que você conhece, mas é um episódio que, nossa, tem uns 20, quase 30 anos esse episódio. E depois eu fui ver novamente, a história era o quê? Que em Springfield começou a vir um vírus, porque um povo lá cheio da grana resolveu lançar um vírus no planeta e diz que vinha do gato. Cara, 30 anos atrás. Parece ficção científica. Tem gente que faz, né? Eu não sei, eu não gosto mais do Simpson. Simpson fala de uns troços assim que não sei o que é aquilo. Falsos profetas, né? Profecias do Apocalipse. E é bem isso que a gente está passando. Para finalizar o desenho, né? Eu não lembro, não saiu o título do desenho, senão você poderia baixar por aí. Mas, enfim, veio o vírus do gato, se espalhou o vírus, todo mundo ficou doente. Aí alguém resolveu criar a vacina. E aquele cara lá, o Sr. Burns, né? Ele rouba todas as vacinas, assim, deixa todo mundo na mão e ainda derruba as vacinas que restaram. Aí aquele guarda meio bobinho, gordinho lá, vai rolando, que nem um porco. Vai rolando em cima do líquido da vacina, só que ele morre. Não pelo vírus, mas pelo excesso de vacina, né? Então tem aí uma mensagem meio subliminar muito esquisita. E se eu te contar, isso é verdade, isso não é fake news. O Simpsons sim, é fake news, tipo, paródia, né? Não sei até que ponto, mas enfim. O vírus do coronavírus, ele é um derivativo de um vírus que existe em alguns animais mesmo. Cachorros, talvez morcegos, né? Mas nesse grau assim, eu nunca tinha visto, né? Então, lamento se meu áudio ultimamente tem sido quebra de fantasias pessoais. Mas eu prefiro ser realista e colocar todo mundo na verdadeira fé do Senhor Jesus Cristo, pedir direito às coisas em oração, atender os pedidos de Nossa Senhora de Fátima ou Nossa Senhora de Guadalupe, todas as aparições marianas. Se você começar a estudar todas as aparições marianas aprovadas pela Igreja Católica, que não são muitas, são poucas, você vai ver que todas elas convergem para a mesma solicitação. Rezai pela conversão das almas, porque muitas caem no inferno e isso dói no coração sagrado de Jesus Cristo. Rezai muito, muita penitência. Rezai o terço, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Guadalupe, rezai muito. Pois é. E alguém atende? Poucos, né? Então vamos rezar também pela manutenção da fé de todas as pessoas que estão em crise, porque é normal ficar em crise, tá? Se a coisa não está assim muito agradável, vamos começar a mudar o foco dos pedidos pessoais. Aí eu falo de forma privada mesmo. Muda um pouco o foco. Não peça uma vacina, não peça a cura. Peça o melhor que Deus pode fazer nesse momento com essa situação, porque dessa situação ruim Deus está tirando coisas boas. Então não vamos tirar a cruz do planeta, né? Mas vamos tentar ouvir o que o Espírito Santo está querendo nos dizer. Ele que pode pedir também melhor. Nem que seja algo inexprimível, nem que não saia de forma como a gente gostaria, mas dentro de nós já tem um pedido, né? Quem dá a força é o Espírito Santo, né? Tá bom? Então, sexta-feira, dia 15 de maio de 2020, quinta semana da Páscoa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está nos Atos dos Apóstolos 15, versículos 22 a 31. Naqueles dias apareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. E assim escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos.
Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 56, com o refrão: Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, e eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refúgia na terra. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Aclamação. João 15, versículo 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos chamo meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em João 15, versículos de 12 a 17. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Durante essa semana inteira, né, desde o domingo, né, quinto domingo, agora, dia 10, né, de maio, nós temos ouvido esses mandamentos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Qual que foi o evangelho desse domingo? João 14, versículos de 1 a 12. Então Jesus dá um ordenamento. Esse é o seguimento. Esse é o amor exigente. Esse é o seguimento exigente, inclusive. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e amai ao Pai acima de todas as coisas, né? Se seguir só esses dois, todas as nossas intenções, sejam de coração e de atos, vai estar convergindo e em comunhão com Deus Todo-Poderoso. Bem, como prometido, eu vou fazer a leitura de um livro mariano. Faz tempo que eu não leio o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né, de São Luís Maria Grignion de Montfort. Vou fazer a indicação de novo, vou ser repetitiva, porque o amor também é ser repetitivo, porque o ato que você faz hoje, amanhã é passado. Então, o que eu falei esses tempos, falei. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, vai ouvir agora. Tem um novo livro que eu estou indicando, né, bem bacana. Tô tentando ver como é que eu posso estar contribuindo aqui para o canal. Chama 33 Dias para um Amanhecer Glorioso. Retiro de preparação para a consagração a Maria, do padre Michael Gaitley, da editora do Apostolado da Divina Misericórdia, aquela editora que publica o Diário de Santo Faustino. Esse 33 dias é um mastigadinho do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Vamos supor que você aconteceu na sua caminhada, como já aconteceu uma vez comigo, uma vez não, várias vezes,
de se bater, de entrar em desespero, de ficar bravo, nervosa. Não consigo fazer a consagração pelo método Montfort. Vários motivos. Aí desiste. Começa, mas não termina. Já aconteceu isso? Até a reconsagração. Já aconteceu? Aposto que sim. Esse caso exige persistência, tá? Vou falar por experiência. Não que seja a melhor experiência de vida, mas não custa lembrar. O que acontecia toda vez que eu fazia a consagração e depois as reconsagrações? Eu começava bem, chegava no meio, falhava. Pulava um dia, pulava outro, tinha que retomava. Aí eu tenho um processo assim, a cada mês eu tenho dores físicas. Não vou ficar entrando, né? Mulher sabe, né? Tem mulher que não sabe, mas TPM junto com cólicas menstruais e tal me impedem de ter uma concentração boa. E eu não tomo remédio, porque ao invés de me tirar a dor, ainda me dá dor de estômago, então não adianta. Prefiro a dor. Às vezes é melhor você ficar com a dor que você conhece do que uma dor estranha, né? Ainda provoca uma outra ferida. Então acontecia essas situações, mas já teve épocas que eu tive que desistir. Pior, conseguia terminar todo o tratado, chegava no dia de ir para a missa, naquele dia específico. Isso aconteceu ano passado, então isso eu vou contar porque já passou. Depois eu consegui fazer uma reconsagração no final do ano passado. Mas assim, nessa mesma época do ano, eu tinha feito para Nossa Senhora de Fátima. Eu tinha até o local para ir. Eu vou naquela missa, naquele lugar, pegando ônibus. E não tinha esse papo de coronavírus, né? O que me aconteceu? Bem no dia, dores. Horríveis. Passei mal. Não consegui fazer a consagração. O que eu fiz? Fiquei frustrada, lógico, né? Fiz tudo certinho. Talvez eu tenha falhado um ou outro dia, mas eu fiz certinho. Estava preparada, só faltava fazer a confissão, porque aí a confissão, eu sempre tenho esse esquema. Olha, não vai dar tempo de fazer confissão antes, ou até já tinha feito, acho que a confissão. Acho que já tinha feito. E aí eu estava para ir na missa para terminar a consagração com a missa e com a Santa Comunhão. Não deu certo. Não deu certo. Fiquei extremamente frustrada. Imagina o meu humor, né? Passou um tempo, consegui fazer de novo. Aí eu tive que dar um tempo para a cabeça, lidar com a minha frustração, consegui fazer. Aí eu tava quase desistindo. Eu tava já, eu não vou fazer com reconsagração nenhuma. Mas aí eu fiz. Aí coincidiu de cair num domingo. Fui na minha paróquia mesmo, porque no dia de Nossa Senhora de Fátima eu ia em outra paróquia, outra região paroquial. Não deu certo. Aí eu fui quando eu fui fazer efetivamente em 2019, foi assim, quase terminando o ano, mas eu consegui fazer. Fiz na minha paróquia. Lá o padre, assim, eu não gosto de estressar ele, e então eu não deixei a minha carta por escrito. Eu fiz como os outros, eu já vi outros rapazes e moças fazendo, né? Levam um livro, fazem a carta dentro né? Fazem a leitura silenciosa no seu coração, se entregando para Nossa Senhora, para que ela nos entregue ao Senhor Jesus. Também é válido, tá? E deu certo. No começo desse ano, como eu tinha ficado frustrada no ano passado, né? Então, quando entrou esse ano, ou estava para entrar esse ano, eu já fiz, aí eu fiz para 2020 já. Eu sei que entrei em 2020 já consagrada pelo método Montfort, fiz a reconsagração. Também deu umas falhadas, tal, nos dias, não deu para fazer, deu preguiça, mas vamos, perseverança, leitura do livro e tal, e foi, deu certo. Isso é normal? Infelizmente é, porque a gente não é perfeito, perfeito é só Jesus, e é só Jesus, com a graça dele, que a gente consegue fazer a consagração. Porque as forças contrárias são grandes. Você acha que o demônio gosta da gente estar se consagrando toda a vida, todo ano para Nossa Senhora? Lógico que não, né? Então tem esse livro do padre Michael Gaitley. Se você precisa de algo mastigadinho, todos os dias feitos assim bonitinho, tem as datas certas para você iniciar e para terminar, tá? Então ele tem um calendário próprio, fala das datas próprias marianas para você antecipar esses 33 dias, porque são 12 dias de preparação, depois 6 dias cada, são 3 semanas e 6 dias. Como é que é isso?
Acho que é isso, né? Só péssimo em conta. Aí mais 3 semanas, então tem 12 dias de preparação. A primeira semana vem para autoconhecimento, implorando para o Espírito Santo te ajudar, para saber todas as verdades sua feia, aquelas coisas feias mesmo para saber. Depois vem a segunda semana com a Nossa Senhora, conhecimento das virtudes dela. Terceira semana, conhecimento do Senhor Jesus e se entregar a Ele. Aí a gente faz a carta, faz a missa, confissão, aquela coisa toda que você deve saber. Se você não sabe, se consagre nesse período de isolamento social, vai ser muito útil para você. Se você fez a consagração, mas tem um tempão que você não faz a renovação, eu sugiro que você renove seus votos com Nossa Senhora. Preferencialmente, se você perdeu o livro do São Luís Maria Grião de Montfort, compre outro. Peça emprestado. Baixe PDF. Entre num grupo, seja do Telegram, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, tá todo mundo fazendo a consagração. Então deixa de ser preguiçoso e preguiçosa. Ou então, você é aquele caso muito particular que Nossa Senhora tá doidinho atrás de você. Doidinha. Chorando lágrimas de sangue. Começou bem, passou o primeiro e o segundo ano vestindo modestamente aquelas roupas, aquelas saias, aqueles véus maravilhosos, né? Principalmente se você é aquela irmã querida. Mudou seu modo de vestir até a hora que passou pelo martírio branco. Aí você desistiu, né? Aí você, meu irmão, desistiu de usar os correntãozão de prata para dizer que era consagrado Nossa Senhora, porque aconteceu um problema. Você fez a consagração com a sua namorada te deu um pezinho no traseiro, desmontou você no emocional, porque essas coisas podem acontecer, né? Aí você ficou com ódio, porque toda vez que fazia consagração lembrava da criatura, da sua ex, vamos supor. Meu amigo, isso daí é coisa do capeta. Entrega esse passado para Jesus e fala, eu quero me consagrar direito, sem interferências, sem desvios de foco, tá? Tem gente que vai fazer consagração porque a namorada quis fazer. Aí a namorada não quis mais você e tal, virou aquela bagunça, sabe? Ou aquele grupo de amigos forçou você a fazer. Não é assim. Mas de alguma coisa, há alguma coisa dizendo, eu preciso me reconsagrar de novo. Então se reconsagre, não fique na dúvida. Tenta, nem que você falhe alguns dias. Não tem problema, eu também falho. E nem por isso Nossa Senhora, quer dizer, eu sei que desagrada a Nossa Senhora, mas eu vou dizer, mas não é por forças humanas que a gente às vezes consegue, é pela graça de Deus. E é por isso que eu rezo sempre aqui, vinde Espírito Santo. Nos consagramos a Nossa Senhora. Ah, estão aqui meus olhos, meus ouvidos, minha boca, sou todo teu, Nossa Senhora, me trate como coisa e propriedade vossa. Eu nem falo que eu sou filha de Nossa Senhora. Eu não tenho nem coragem de dizer isso, de tanta bola fora que eu dou com ela. Principalmente com o meu humor, né? Você já deve ter reparado. Mas o que eu posso defender de Nossa Senhora, eu defendo. A minha vida é marcada pela graça dela, pelas virtudes dela, pelas bênçãos de Nossa Senhora, que carrega o Senhor Jesus no ventre, ou carrega no colo, ou traz o Nosso Senhor morto nos braços. Eu já falei, eu não idolatro Nossa Senhora, eu tenho um carinho muito grande. E o que eu puder, mesmo com meu mau humor, meu mau testemunho, eu vou fazer em prol dela. Nem que o capeta venha aqui me encher o saco, me dá mau humor, me dá dores. Aliás, eu até me alegro, quer dizer, é difícil dizer que me alegro, né? Não me alegro, não, essa é a verdade. Mas eu preciso me alegrar com essa cruz que eu tenho. Pensou se Deus me dá uma outra cruz que eu não suporto? Não, não, não. Eu estou acostumada com essa dor física. Tá ótimo. Tá ótimo assim. A família que eu tenho, tá ótimo. Melhor ficar com uma coisa que eu conheço, uma situação que eu conheço, com pessoas que eu conheço, que eu tenho sofrido todos os 45 anos da minha vida, do que acontecer uma outra situação que eu não conheço e padecer pior ainda. Viu? Temos que nos conformar. Certo? Então, daqui a algum tempo, é provável, não é certeza, que talvez eu faça um roteiro parecido com esses dos 33 dias, sempre indicando esse livro, sempre lendo o Tratado da Verdadeira Devoção, até porque eu tenho um material que eu tirei da internet. Da internet. Também tem o material da internet, você pode estar fazendo sozinho, ou você faz um grupo, você estimula o padre, você fala assim, padre, o senhor está meio entediado nesse período? O senhor não está afim de fazer uma devoção, uma consagração pela método Montfort?
Obviamente eu já tenho um não, né? Porque aí o padre vai falar o óbvio. Qual que é o óbvio? Mas eu já me consagrei na hora que eu me tornei padre no dia de Nossa Senhora. Pra que eu vou fazer a consagração de novo? Mas padre, veja bem. Não quer fazer de novo? É que tem padres resistentes mesmo, tá? Então não insista. Se não der certo, não deu. Agora, eu conheço um ou outro que encara o desafio. E aí super indico o material do padre Paulo Ricardo. E ele tem um testemunho de ter feito a consagração à Nossa Senhora pelo método Monfort tardiamente. Por causa de um amigo padre que não sei se insistiu ou começou a falar. E o padre Paulo Ricardo ficou meio curioso de saber como é que era aquilo. E o tratado foi, assim, um momento crucial para a vida dele, do padre Paulo Ricardo. Tá? Então, às vezes, é preciso oração. Você gostaria que aquele seu padre lá da paróquia se consagrasse pelo método Monfort? Reze muito. Reze bastante. Vai que acontece um milagre nesse período de isolamento social pandêmico, né? Então, aí você vai falar assim, mas o meu padre é a teologia da libertação. Reze bastante. Qualquer coisa, você como bom filhinho espiritual desse padre, você fala assim, você tem direito de autoridade de filho, sabe? Assim como a gente tem autoridade de filho sobre nossos pais e os nossos pais têm autoridade de pai sobre nós, para pedir para Deus, então a gente pode pedir para o padre assim, olha, aquele padre que é da paróquia e eu sou filho espiritual dele, sabe, Senhor Jesus, será que não tem como ele fazer a consagração pelo método Monfort? Mas se não, eu consagro ele hoje aqui, rezando uma Ave Maria, 3 Ave Maria, um Salve Rainha aqui pro padre, para que ele seja consagrado para Nossa Senhora e quem sabe um dia ele não possa fazer pelo tratado do São Luís Maria Grião de Montfort. Ué, tanta coisa que a gente pede pro Senhor Jesus só falta colocar as duas mãos chagadas na face deles. Ai meu Deus, o que essa criatura tá pedindo isso de novo? Pede uma outra coisa. Desafio dessa semana até para a próxima semana, até o fim do mês. Peça algo do impossível para Deus. Se para você é impossível que aquele seu padre da teologia da libertação, que você tem certeza que ele é da teologia da libertação, aquele padre que não é mariano, aquele padre que você sabe que não curte esse lance de Nossa Senhora, de novena, de isso, daquilo, aquele outro, você peça esse impossível para Deus e vai pedindo, porque os frutos virão. Muitos padres, às vezes, têm padecido de doenças, padecido de situações graves, porque ele necessita de orações da comunidade. E como a comunidade, infelizmente, age de forma social e não espiritual, como filhos daquele padre, filhos espirituais daquele padre, se sentem filhos daquela paróquia. Eu acho interessante isso, né? Os fiéis se sentem filhos daquela região paroquial. Vão morrer ali naquela paróquia, mas não se sentem filhos daquele padre, e aí não rezam. Isso é muito grave, é necessário assumirmos esse padre, agradável ou não agradável, e rezar por ele, pela santificação dele, tá? Pela conversão diária dele, para que ele tenha forças para aguentar. Não adianta ficar reclamando, a homilia do padre é chata, ele é um padre chato. Ah, e você não é chato, por acaso, criatura? Somos chatos também, né? Então assuma o seu padre como seu pai espiritual efetivo. Você pode dizer assim, mas eu já rezo pro padre Manzotti. Aí você tá morando aonde? Lá no Nordeste. Ah, tá. E o padre aí da tua localidade, do teu território paroquial, da tua diocese, arquidiocese, você tem rezado? Tem rezado pro seu bispo também? Ou não? Não estou dizendo que o padre Manzotti não precisa de orações, ou que o padre Paulo Ricardo não precisa de orações. Ele precisa, ainda mais que é visível para o mundo, para o planeta inteiro, né? Quem entende português, ou coloca lá o tradutor, beleza, tá? Mas eu estou falando da nossa realidade bairrista, certo? Então reze bastante. Eu espero que o seu pároco faça a consagração pelo método Monfort, mas se ele não fizer, consagre ele para Nossa Senhora. Esse é o mês propício para isso. Você tem assim um certo problema com o Papa Francisco, né? Pressuponho. Consagre ele para Nossa Senhora. Para que fazer essa birra com o Papa? Papa Francisco nem sabe que você existe, criatura. E você fica aí destilando o seu ódiozinho
para o Papa, falando mal pelas costas. Tá? Então, consagre o Papa Francisco. Você gosta do Papa Emérito Bento XVI? Consagre ele para Nossa Senhora. Um padre que faleceu, um bispo que faleceu, consagre eles para Nossa Senhora, as almas dele. Tá, gente? Então, eu sei que às vezes eu pareço uma mimizenta no meu próprio canal, mas é um apelo mesmo. Reze. Reze muito para o seu padre. Mesmo que ele seja da RCC, mesmo que, se for da RCC, então, daí que precisa de muita oração, né? Porque ele deve ser assediado pelo capeta toda hora. Ele é da Teologia da Libertação, reze pela conversão dele. Reze bastante. É só Nossa Senhora e Senhor Jesus nesse caso. Nossa Senhora para intercessão, Senhor Jesus para a cura e intercessão ao Pai Eterno, para enviar o Santo Espírito. Tá bom? Se o seu padre não fizer a consagração, faça você a consagração. Tá? Eu sempre vou estar falando. Agora é um momento também propício para isso. Eu sei que não vai ter missa, tudo, mas no momento oportuno você pode estar fazendo a missa. Deus está vendo. O importante é se abrirmos para a graça, é abrir o caminho, abrir a capoeira. Pessoal antigo aí no interior que falava como é que é, quando o problema aumentava, né? Saiu da capoeira e caiu no mato. Né? Tipo, pô, a capoeira já era um mato pequeno, baixinho. Aí, de repente, veio um problema grande e entramos na mata Atlântica, mata amazônica, sabe? Então, não vamos fazer isso. Antes de cair da capoeira pro mato, a gente já faz a abertura da picada, né? Faz as picadas lá, tal. Abre caminho, né? Não é usar a simpatia do abre caminho, é abrir caminho com o facão próprio mesmo. Tá bom? Então fica a dica para esta quinta-feira, fica essa reflexão, quinta-feira, para essa sexta, tô até perdida, gente, desculpa, sexta-feira, dia 15, fica essa sugestão, vou preparar vocês, os ouvidinhos, até os ouvidos de vocês inflamar de tanto que eu vou falar de São Luís Maria Grignion de Montfort. Ah tá, eu nem falei do livro, né, nem citei nada, nenhum parágrafo dele, eu não vou falar. Vocês que lutem também para fazer a consagração, né? Vocês que comprem o livrinho. Em outro momento eu leio para vocês. Tem uns parágrafos maravilhosos aqui do São Luís Maria Grignion de Montfort. E não custa, pelo menos, baixar esse material em PDF ou fazer os cursos via internet, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc, etc, etc. Tá bom? Vou deixar vocês no vácuo com relação à leitura do livro. Tá bom? Fiquem na paz de Cristo. Boa consagração a Nossa Senhora. Boas leituras também. Nada de ficar vendo pornografia, coisas erradas pela internet. Netflix, corta. Tá bom? Um abraço a todos.